Bom, pessoal, bom dia para vocês. A graça e a paz de Jesus seja sobre vocês. Que legal que vocês estão aqui no acampamento. Vocês gostam daqui da Chácara Giovanni, né? É bem bonitinho, eu também gosto. Eu precisava começar a pedir desculpas para a Isabela. Cadê a Isabela? Tá ali. Eu tinha combinado com ela que eu viria hoje de manhã e à noite para falar para vocês. E eu só vou falar à noite, de dia, né? E à noite eu quero estar aqui com vocês, mas não para pregar. Esse mês foi um mês bem atípico para nós, foi um mês muito corrido e a gente, por um bom motivo, a gente está num processo de mudança, de reforma. Aliás, era uma mudança que era para ter saído na quarta-feira, não saiu, era para sexta, não saiu, era para sábado, não saiu. Amanhã a gente muda, em nome de Jesus. Aí, enfim, então foi uma semana que eu dividi o meu dia entre preparar sermões, aconselhamento, leituras bíblicas e estágios de pintor e pedreiro, né? Foi muito corrido e eu disse para a Isabela, eu falei, olha, eu não vou dar conta de preparar algo decente para vocês, então fico só com o período da manhã. Mas que bom, muito bom estar aqui com vocês. E eu espero, de fato, o acampamento, eu digo sempre que acampamento é um momento extremamente importante. Eu sou fruto de um acampamento. Deus me resgatou, me converti em um acampamento. E eu só tenho boas lembranças. Acho que o momento que a gente fica retirado é um intensivão, né? A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente ouve palavras, a gente fica junto de pessoas queridas e, enfim, eu acho que é um momento muito precioso, uma oportunidade ímpar para vocês. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E o meu tema hoje, eu gostei, aliás, do tema do acampamento, vocês foram aí felizes. Vocês estão falando muito do tempo e hoje a gente vai falar sobre usar todo o tempo para a glória de Deus. E eu queria que a gente tentasse entender e tirar para nós aqui algumas lições que são importantes e que são preciosas para a gente, tá bom? Então você abre a sua Bíblia. Eu acho que é um versículo conhecido nosso. Eu acho que é um texto que você talvez já tenha ouvido falar. E eu quero ler ele aqui para você, tá bom? Queria pedir. A gente tem. Quanto tempo que eu tenho, hein, pessoal? Quantos são? Agora quase 10, 15 para as 10. Então vamos lá. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez, pessoal. Deus, um acampamento como esse é um momento tão importante que talvez até fuja a ciência, nosso conhecimento, a nossa compreensão. Mas eu quero te louvar, Pai. Te louvar porque o Senhor reúne aqui rapazes, moças, jovens, adolescentes. E nós estamos falando do tempo. O tempo é precioso demais. E o tempo passa rápido demais. Esse tempo não deve e não pode ser desperdiçado. Porque tempo perdido é tempo que jamais volta. Tempo perdido é tempo que não se reencontra jamais. E o que foi vai ficar para trás. E aqui tem gente tão nova, tão cheia de vida, com tanto sonho, tanta perspectiva, com tanta coisa diante deles. Não permita que esses meninos e meninas, ó Deus, façam as escolhas erradas.
porque as escolhas erradas mandam uma fatura muito alta. E há coisas na vida que são tão difíceis de se consertar. Abençoa, Deus. Abençoa cada um de nós. Prepara o coração. Por favor, prepara o coração dos teus filhos e filhas para ouvir tua palavra. Tua palavra é tão preciosa, tão santa, tão digna, tão perfeita. E nos abençoa nessa manhã preciosa. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu disse para vocês que eu gosto de acampamento e aqui a gente tem muitos meninos lá da nossa igreja e eles provavelmente já me ouviram falar isso. Mas eu não venho de uma família cristã. Eu não nasci num lar chamado evangélico. Então, para mim, Bíblia, culto, enfim, tudo que se relaciona a valores cristãos são coisas que não passavam pela minha cabeça. Eu venho de uma família, a minha mãe, ela vinha de um lar de tradição protestante, digamos assim, porque a minha avó, a mineira, ela foi evangelizada no interior de Minas Gerais. Ali passaram os missionários de uma missão que trabalhava no Brasil. E ali, eu me lembro até, o pessoal conta histórias de um chamado Reverendo Estevão, que era um norte-americano. Então minha avó, ela chegou a levar os filhos para a igreja. Então minha mãe tinha uma tradição protestante, a igreja presbiteriana. Então me lembro, de criança, nós não fomos criados em nenhuma igreja. Minha mãe casa-se com meu pai. Meu pai era confesso, agnóstico, assim. Ele não acreditava em nada, né? Ele acreditava nele. Mas por conta da tradição católica, aquele católico nominal, lá da Bahia, então a família do meu pai, eu falo que ela era católica nominal, umbandista praticante, né? Batiza onde? Batiza na igreja católica. Onde que vai sexta-feira à noite? Vai no centro de Umbanda. Como é que você vê, né? E então a gente cresceu assim, eu me lembro, então isso eu tinha, isso foi, aí eu acabo entregando, porque a Nanda disse aqui que quando eu a conheci, ela era da UPA, né? E era presidente da UPA, Nanda? Era presidente da UPA, a gente foi para o Piauí junto, né? Isso faz quantos anos? 6 anos. Você está ficando velha. 7 anos? Você está ficando velha, Nanda. E aí, enfim, isso foi em 92. Em 92 eu tinha um amigo, e eu me lembro disso, eu estava na 8ª série. E eu tinha um amigo e ele me chamou. E gente, eu preciso, só que naquela época não tinha celular com foto. Foto era caro, tá, gente? Bater foto era caro, botava um filme dentro da máquina, tal, tinha que revelar. Eu não tenho fotos, mas poucas fotos daquela época. Mas esse amigo chamou para ir para um acampamento, e eu fui no primeiro acampamento, era um acampamento de carnaval, da federação, e aquele negócio já mexeu com a minha vida, porque eu me lembro, e é interessante que eu ficava observando os hábitos, né? E eu me lembro que quando foi domingo, o pessoal estava arrumadinho, né? E eu mulambaço, assim, e eu fiquei com vergonha daquilo, e as meninas todas arrumadinhas e tudo. Você sabe, quando é adolescente, a gente tem uma preocupação especial no que diz respeito à aparência da gente, especialmente quando os outros nos olham, né? Especialmente tinha moças de igreja e tal, e gente, pessoal, mas o que será? Porque é domingo, hoje está todo mundo tão arrumadinho. E eu fui observando aquilo, mas eu me lembro muito bem que eu sentava e eu cantava os cânticos, e eu cantava aqueles cânticos acerca de Jesus, me dava uns arrepios, assim, que coisa esquisita esse negócio, as letras desses cânticos. E aí eu me lembro que eu saí daquele acampamento, eu cheguei em casa e eu falei para meu irmão,
Eu tenho um irmão 1 ano mais velho que eu, 1 ano e 3 meses. Eu falei com ele, falei, cara, eu já falava assim, viu, Samuel, cara, bicho, falei, nós vamos, cara, tem um acampamento, o pessoal tudo crente, um pessoal super legal, estava super surpreso, crente era um pessoal legal. Me tratavam bem, me chamavam pelo nome, falei, esse pessoal é diferente, né? E eu falei com eles, vai ter um acampamento de Páscoa, e você podia ir comigo nesse acampamento de Páscoa. Eu falei, mas tem um detalhe, eles não falam palavrão. É mesmo? Cara, não falam palavrão, o negócio é impressionante. E quando jogam bola? De vez em quando. Não devia, né? Mas eu estou brincando, eu não lembro de palavrão no futebol. Não naquele acampamento, né? Bom, aí a gente foi para o acampamento. A gente foi para aquele acampamento, isso Páscoa de 1992, acampamento da Fazenda Barros. E eu me lembro que a gente estava no meio de um cântico, eu já tinha ouvido palavras. E aquele negócio era diferente demais. Eu me lembro de ter feito a oração mais importante da minha vida. E eu era aquele menino. E eu disse, Deus, o Senhor existe. Jesus Cristo existe. Por favor, então, eu quero que o Senhor faça habitação. Bom, eu nem sabia, eu acho que eu falei morada, né? Porque eu não sabia o que significava habitação. Vem para o meu coração. E de repente, naquela hora, eu comecei a chorar. Um pranto tão copioso e incontido. E tinha um colega, eu estava com vergonha até. E eu chamei um colega meu e disse, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas vamos sair daqui e vamos orar comigo. E eu me lembro direitinho, naquela noite de Páscoa, linda, tinha uma escadinha assim, a gente subiu, e eu me lembro da oração que eu fazia. A minha oração era só uma. Eu dizia, perdão, perdão, perdão. E eu mal sabia que naquela hora eu descobri que eu era um grande pecador, mas que eu tinha um grande Salvador. E de repente chega um outro cabeludinho, assim, mais feio do que eu, batendo assim no meu ombro. E eu abri os olhos, era o meu irmão, fazendo a mesma oração, me abraçando, e disse, Deus, perdão. E eu descobri que também era um pecador. E que o mesmo Salvador que salvou a minha vida tinha salvado dele também. Isso era a Páscoa de 1992. A vida mudou, gente. A gente foi para a igreja. Aí, pouco tempo depois, eu comecei a sentir um negócio diferente. Eu disse, eu acho que eu vou ser pastor. E eu pensava, que absurdo. Porque assim, até, embora, gente, 92 não faz muito tempo, né? Quem aqui nasceu depois de 92? Levanta a mão. Por favor, abaixa a mão. Deus do céu. Leonel. 92 faz muito tempo assim. Aí eu lembro que pouco tempo depois daquilo, e aí eu me lembro que assim, naquela época assim, o contato que eu tinha com os pastores, o pastor tinha uma figura, um certo estereótipo, né? São homens sérios, de terno e gravata, né? A quem a gente tratava de reverendo. Tudo aquilo era muito novo para mim. Então eu pensar em ser pastor era uma ideia meio que absurda, né? Muito difícil de se conceber. E eu lembro que eu me repreendia por isso. Eu me repreendia por ter aquelas viagens, aqueles devaneios. Nada a ver. Mas aquele negócio saiu de dentro de mim. Isso era 92. Pouco tempo depois, então veio 93, 94.
95, 3 anos se passaram, em janeiro de 96 eu estava no seminário. E eu me lembro o dia que eu contei para minha mãe, que eu falei, mãe, a gente num café da manhã, eu me lembro bem desse dia, a gente num café da manhã, estava meu irmão já tinha decidido que ele ia estudar para ser médico, e eu falei, mãe, eu já também decidi que eu vou fazer o ano que vem, eu estou terminando o 2º grau, isso era meados de 95, então filho, o que você vai fazer? Eu vou ser pastor. Hã? Eu vou ser pastor. Gente, ela chorou de raiva. Assim, porque... Não, mas você vai ser o quê? Mãe, eu vou ser pastor. Eu não sei, eu sabia que eu... E aí eu me lembro, eu tinha essa certeza. Eu não sei como, não fazia lógica nenhuma, eu tinha 18 anos, eu completei 18 anos em agosto, em janeiro de 96, eu estava no seminário, no ano que eu fiz 19 anos de idade. Eu olho para vocês, assim, meninos, eu me lembro quando eu fui estudar em Campinas, quando eu cheguei no seminário, os colegas de sala de aula olharam assim para mim, voltaram lá no quadro, colocaram assim, diretoria da UPA, presidente Adriano, assim. E eu mesmo olho algumas fotos minhas, eu falo, gente do céu, que loucura. Mas eu me lembro, e aí sim, uma questão que eu quero comentar com vocês é o seguinte, que no desenvolvimento da convicção do meu chamado, passava um negócio pela minha cabeça. O que passava pela minha cabeça? É que, de alguma forma, eu estava muito resoluto. Eu ia para o seminário, eu ia ser pastor. Mas tinha um negócio que chocava, não a ponto de tirar a minha convicção, ou de mudar a minha ideia de não ir mais para o seminário. Mas era um questionamento lá dentro. Eu pensava que, ok, eu sou muito novo, eu vou ser pastor, tudo bem, eu vou abrir mão da minha felicidade. Agora, porque eu sei que eu vou ser pastor, se acabou a minha juventude, acabou. Eu tinha um pouco dessa ideia na minha cabeça, assim, sabe por quê? Porque eu era um adolescente normal demais para ser pastor, né? Eu era um adolescente que gostava de fazer as mesmas coisas que vocês fazem, e eu não era um cara introvertido, né? Enfim... E eu ficava, gente, mas não, porque a minha fisionomia não calhava muito com agora mudou, a gente tem pastores aí jovens e tal, né, que às vezes, né, essa coisa do estereótipo nem é tão forte assim, mas eu me lembro, eu dizia assim, olha, não, Senhor, eu vou ser pastor, eu sei que eu vou abrir mão da minha juventude, então eu achava que acabou a alegria, né, assim... E agora, né? Vai no cinema, vai e jogar futebol, jogar bola, e sei lá, né? E os amigos, eu gosto de contar piada, como é que faz agora? Né? Era normal demais para ser pastor. E depois eu fiquei me perguntando, por que desse meu questionamento? Por que na minha cabeça, uma vida com Deus, ou uma vida dedicada a Ele, ela não se harmonizava com uma vida de juventude, uma vida feliz, uma vida, sei lá, alegre, uma vida... Entende? Na minha cabeça eu não conseguia muito que juntar as duas coisas. E aí a gente vai para aquilo que a gente leu aqui, que o Paulo falou. Tá? Quando Paulo escreve essa epístola aqui, essa carta aos Coríntios, Paulo escreve com um intuito específico, ele está lidando com uma situação da igreja. E qual que era a situação da igreja de Corinto? Bom, dentre muitas que Paulo teve de lidar com elas. Essa igreja era uma igreja de uma cidade de cultura bem grega, tá? Uma grande cidade, e começou a surgir um questionamento, porque nas festas, nas praças, a cultura ela era tão politeísta, ou seja, tudo naquela cultura era sempre vinculada à adoração e oferendas a outros deuses. E isso me faz lembrar quando Paulo faz uma visita ao Areópago,
que ele relata que ele vê um altar dedicado a cada Deus, inclusive um altar dedicado a um Deus desconhecido. Você tem um para cada Deus e um que a gente nem sabe quem é. E agora Paulo está lidando com a situação, por quê? Porque tinha gente que era crente, que era nova criatura em Jesus, mas estava fazendo parte, comendo aquela comida que era oferecida para os ídolos, e isso estava causando escândalo nas pessoas da igreja. E Paulo então vem, ele fala isso mais de uma vez na sua epístola, ele vem lidando, porque agora as pessoas eram novas criaturas, e aí Paulo vai falar sobre a questão de sexualidade, sobre uma série de questões, e aqui ele fala da questão do alimento. Então Paulo estabelece dois princípios, que eram princípios que ajudariam as pessoas a regulamentar essa questão de aí, come ou não comida sacrificada aos ídolos. Então Paulo fala, por exemplo, da questão da liberdade cristã e da liberdade de consciência aí no versículo 23. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Em outro momento, Paulo usa essa mesma fala, mas ele diz, todas as coisas são lícitas, nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Então Paulo apela aqui, primeiro, assim, olha, a sua questão de consciência cristã, porque a relação de Deus para conosco não é uma relação de Deus meramente impositiva, entende? Não é uma relação, a vida cristã não está pautada na imposição de regras sobre a sua vida. Mas isso, em contrapartida, não libera você para fazer o que você quer. Paulo tinha lidado com essa questão quando ele escreve aos Romanos, a questão dessa liberdade cristã, e ele estava dizendo para aquela turma assim, olha, nós fomos salvos pela graça. E agora, porque a gente foi salvo pela graça, a gente pode pecar? Onde abundou o pecado, superabundou a graça e a gente está liberado para pecar? Paulo diz, de jeito nenhum, porque você morreu para pecar. Então Paulo apela para a sua consciência cristã, dizendo, olha, tem coisa que você precisa entender que não convém, que não é legal para você, que não te cabe. Mas faça isso. Faça por amor a Deus. Faça porque você ama Deus. Faça porque você entende que você é uma nova criatura. E aí Paulo estabelece um outro critério também. Que ele diz que tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. E esse critério é um critério que não pode sair da sua cabeça. Porque já pensou, se você compreender que tudo que você fizer na vida precisa ser feito para a glória de Deus, você vai fazer de um jeito diferente. Estuda para a glória de Deus. Trabalha para a glória de Deus. Se divirta para a glória de Deus. Trabalhe na igreja para a glória de Deus. E aqui então, gente, eu queria discernir algumas coisinhas antes de falar necessariamente do tempo. Quando a gente fala da glória de Deus, é interessante que eu volto a me lembrar daquela confusãozinha que tinha na minha cabeça quando eu estava prestes para ir para o seminário. A minha dificuldade de harmonizar uma vida dedicada a Deus, eu pensava, ok, eu vou ser pastor, eu tenho essa convicção, eu vou viver para Deus, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tinha que ser pastor seria sinônimo de abrir mão da minha juventude. Essa era a sensação que eu tinha. Mas por que eu tinha essa sensação? Porque a minha concepção bíblica acerca de vida com Deus e espiritualidade era a concepção bíblica errada. Isso é que eu não entendi. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala sobre coisas espirituais ou espiritualidade, o que vem à tua cabeça aí? Fala aí. Coisas espirituais. Sua mãe fala, menino, seja uma pessoa mais espiritual. O que você pensa? Sua mãe já deve ter falado para você. Fala a verdade. Fala aí, gente. O que você... Fala aí, Alana. Pensa em coisas espirituais. Hã? Oração. Sua mãe já te mandou orar. Oração. Legal. O que mais? Santidade. Santidade. Leia a Bíblia.
e faça oração. Se quiser crescer. O que mais? Fala, Rebeca. Você sim. Fala. Lembra daquelas coisas que sua mãe te mandou? Já falaram, né? Ora, lê a Bíblia. Sim, eu acho que todas essas questões, todas essas disciplinas são disciplinas espirituais de fato. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente fala em vida com Deus ou espiritualidade, por que a gente não pensa, por exemplo, em jogar bola? Sei lá. Ir ao cinema. Namorar. Boa, quem falou isso? Todo mundo entregou você também. Isso. Sabe, por que então que essas concepções... Porque eu acho que a nossa concepção de vida com Deus, de espiritualidade, ela é muito mais grega do que bíblica. Por que eu digo grego? Porque na cultura em que o Evangelho foi disseminado, quando Jesus veio a esse mundo, era uma cultura que foi influenciada pelo Império Romano, o Império Romano que por sua vez tinha uma cultura helênica e grega. A filosofia grega entendia que as coisas espirituais, tudo que se é material, é ruim, é pecaminoso. Espiritualidade, por exemplo, isso influenciava até a filosofia platonista, sobre o mundo ideal, perfeito. Ou seja, muitas pessoas carregavam essa filosofia e isso deu margem para muitas heresias. Por exemplo, se questionava o fato de que Jesus veio a esse mundo encarnado. Tinha dificuldade. Como é que ele pode ser Deus e vir encarnado, carne e osso, porque isso aqui é ruim, isso é pecaminoso? Essa não é uma compreensão bíblica. Essa não é uma compreensão bíblica de espiritualidade. Então essa nossa compreensão bíblica, esse erro e essa compreensão de achar que as coisas espirituais somente estão restritas a retiros, a jejuns, a orações, com o tempo essa ideia foi desafiada, e a Reforma Protestante desafiou isso aí, porque a figura de um sujeito dedicado a Deus era um sujeito monge. Se o cara quer dedicar a Deus, ele tem que fugir desse mundo, ele tem que se enclausurar, ir para um monastério e dedicar a vida dele a Deus. A Reforma Protestante resgatou e mudou, resgatou a ideia bíblica de que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aquilo que Deus criou é bom. Deus criou você. Deus criou esse mundo. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então esta vida que Ele nos deu na carne não é uma vida inerentemente ruim. Ela é boa e ela pode ser vivida para a glória de Deus. Quando eu fizer qualquer coisa, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Um sujeito chamado Abraham Kuyper, e ele teve uma influência enorme na Holanda, porque foi professor universitário, foi um governante. Esse sujeito diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele é Senhor. O apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: pois este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo que foi feito por ele, por meio dele, para ele todas as coisas. Toda a glória. Isso, então a gente precisa entender. Eu gosto da frase de Martinho Lutero, que no tempo da Reforma Protestante, quando se resgatou o fato de que, por exemplo, há algum tempo atrás eu falei em um congresso da FEMOTAG, que eles falaram sobre a questão do trabalho e a glória de Deus.
Por exemplo, a ideia de trabalho na concepção católica é que o trabalho era um castigo. Eles olhavam o trabalho da perspectiva pós-pecado. Adão pecou e Deus disse para ele: agora do suor do teu rosto comerás. A reforma protestante resgata dizendo: não, o trabalho é uma bênção. Porque Adão já trabalhava e o mandato cultural já orientava que aquele homem cultivasse aquela terra, desenvolvesse aquele lugar, mesmo antes do pecado. O trabalho é uma bênção. Você pode trabalhar para a glória de Deus. A diversão é uma bênção. Você pode se divertir para a glória de Deus. Então, a gente precisa corrigir essa concepção. E aí eu faço uma pergunta para você. Quando é que Jesus era mais santo? No Monte da Transfiguração ou no Getsemane, enquanto orava, ou na casa de um publicano comendo com aquele publicano? Quando que Jesus era mais santo, gente? Ele era santo em todos os lugares. Mas Jesus estava na casa dos seus amigos, com eles, em refeições, em festas, numa boda de casamento, numa visita a um amigo. E aí a gente precisa entender isso também. Sabe que você pode orar e ler a Bíblia para a glória de Deus, mas a sua amizade com o seu irmão, com o seu amigo, ela é para a glória de Deus também. Sabe? Cara, um abraço apertado no seu amigo, num momento difícil. Glorifica o nome do Pai. Então, quanto um momento de dedicação e oração. Você, filho, pode agir para a glória de Deus na obediência aos seus pais. Você pode jogar bola para a glória de Deus. Porque, você sabe, é interessante, por exemplo, a vida, ela nos ensina. E quando eu fui pai, muita coisa mudou minha concepção, porque de repente eu vi assim que, levar as meninas para algum lugar, as minhas filhas, e de vê-las às vezes se divertindo, aquilo me dá um prazer, sabe? Uma gargalhada infantil muito sincera, aquilo alegra o meu coração e eu fico pensando assim, cara, Deus é assim com a gente. Sabe quando Deus olha assim para a gente e a gente está feliz, e a gente está se divertindo? Deus olha com alegria para o coração daqueles que são filhos dele também. Às vezes eu tenho a impressão de que a nossa relação, e a impressão que eu tenho é que quando a gente se relaciona com Deus, é que Deus é aquele que tem prazer em tirar da gente tudo que dá alegria. Né? Ele fica te vigiando. Você pisou na bola, você está feliz agora. A sensação que eu tenho, por exemplo, quando a gente vai ler os mandamentos são palavras, a gente não soa legal, assim, mandamento, tudo. Você sabe que, antes de tudo, quando, lá em Êxodo, quando Deus dá os mandamentos, o que Ele está dando ali para você são princípios para você viver feliz, em harmonia com Ele e com os outros. É isso. Você quer viver feliz? Cara, então, adore tão somente o seu Deus. Você quer viver feliz? Não cobiça nada que é do teu irmão. Você quer viver feliz? Não fale um falso testemunho, não roube, não mate. Isso vai ser bom para você. Isso são princípios de uma vida harmoniosa. E é isso. E, portanto, você sabe que no nosso catecismo menor tem uma primeira perguntinha que diz qual é o fim principal do homem, e a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Você foi criado, sobretudo, com um propósito. E para isso que Deus te criou, para glorificá-lo. E aí então você pensa, então eu tenho que ser um monge? Não! Mas você vai glorificar a Deus em tudo aquilo que você fizer na sua vida. O fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo e ser feliz com Ele eternamente. E é interessante que normalmente a gente separa a glória de Deus e a nossa alegria.
O John Piper, ele fala muito disso, e ele resgata uma ideia lá de Jonathan Edwards, que não separa a glória de Deus. Quanto mais você vive para Ele, quanto mais você é obediente a Ele, mais feliz você vai ser. Experimenta para você ver. O quanto mais harmonia você tem com o Criador, melhor a sua vida é, porque a Bíblia também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai fazer as escolhas melhores da sua vida. A glória de Deus, ela não está dissociada à sua alegria e ao seu prazer, porque Deus quer vê-lo feliz, de acordo com a vontade dEle. E é isso que te dá alegria. Deixa eu te dar um bom exemplo disso. Alguns anos atrás, no Canadá, assim, quando nós chegamos lá em 2010, nós conhecemos uma família coreana, que ficamos muito amigos. E o pai daquela família era o Danny. E à medida que a gente se conheceu, logo eles nos ajudaram muito, porque quando nós chegamos lá, eles já estavam lá há 6 meses. E eles tinham filhos pequenos, maiores que as nossas meninas, mas crianças também. E conversando com o Danny, comecei a descobrir a história dele. Ele tinha sido um alto executivo e ele trabalhou para 2 ou 3 multinacionais. Ele trabalhou para Pepsi, ele trabalhou para Kellogg's, ele trabalhou para Nike. Ele conhecia o mundo inteiro. E eu disse, como que é isso, Danny? E aí você veio aqui para um seminário? Ele falou, sim, porque eu vou ser missionário. Mas e como é que é? Você largou lá a multinacional? Ele era um alto executivo dessas multinacionais. Eu disse, larguei. Mas na minha cabeça eu só ficava pensando assim, gente, o cara passava férias só em ilhas paradisíacas ali na região da Ásia. Ele falou, Adriano, eu sou mais feliz. Eu sou mais feliz, cara. Hoje eu tenho tempo para minha esposa. Hoje eu estou do lado dos meus filhos. Hoje eu sou um homem feliz. Você sabe que o cara vivia num trailer? Gente, o cara vivia num trailer. Um quarto, como é que era? 2 quartos, um trailerzinho, um trailer mesmo. Era a casa dele. E ele dizia, eu sou mais feliz. Você entende? Sabe onde é que ele está hoje? No Egito. Eu já falei, Egito do céu, já foi difícil aprender inglês. O cara vai aprender árabe agora. Do coreano para o árabe. Pois é. E ele diz, eu sou mais feliz. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer. E aí, gente, a gente precisa se lembrar disso. Que a glória de Deus e que a vida dedicada ao Senhor, ela se manifesta em todos os aspectos da nossa vida. Tá? E agora eu queria falar um pouco do tempo, e aí então eu vou te convidar para você abrir sua Bíblia em um livro que eu sou apaixonado por ele, que é o livro de Eclesiastes. Vai lá com a sua Bíblia, a gente vai abrir em Eclesiastes. Abre aí. Eclesiastes, e você vai lá para o capítulo 11 de Eclesiastes. Capítulo 11 de Eclesiastes. Então, você já entendeu que você foi criado para viver para a glória de Deus. Você já entendeu que a sua vida, Deus te criou para viver para a glória dele. Mas que isso não quer dizer que você tem que ser um missionário, na concepção que a gente tem de missionário. Você é um missionário no sentido de que você é um anunciador de Cristo Jesus onde você estiver. Mas que você pode ser um médico, um professor, um advogado, um dentista para a glória de Deus. Agora entenda isso. Vamos lá para o capítulo 11 de Eclesiastes e a gente vai ler versículo 9 e 10. Eu queria que alguém lesse aí para mim, por favor. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá
Legal. Presta atenção. Se eu entendi que Deus me criou para a glória dele, a juventude é uma fase assim que a Bíblia descreve às vezes como primavera da vida. Sabe por quê? Porque ela passa rápido demais, gente. Demais. Tá? E olha só, é muito curioso. Há 2 anos atrás, o Correio Brasiliense lançou uma matéria e o título era Jovens em Perigo. Por que jovens em perigo? Porque mostrava estatisticamente que a faixa etária que mais morre no nosso país, ela vai entre 15 a 35 anos de idade. Jovens. E aí, você tem alguma ideia do porquê que essa gente morre demais? Imagina por que essa... E, majoritariamente homens também, tá? Homens morrem mais do que mulheres. Quantas viúvas tem na sua igreja? E quantos viúvos tem na sua igreja? Muito mais viúvas, pelo menos na nossa igreja lá. Não é verdade? Homens não vão ao médico, né? Homens não vão ao médico. Homens não se preocupam muito em cuidar da saúde. Aliás, a minha esposa dá um prejuízo para o nosso plano de saúde. Porque você faz valer o nosso plano de saúde. Diz é preventivo. E a gente, né, qual a quantidade de vezes que vai? Diz que homens morrem mais. Mas presta atenção, nessa reportagem dizia o envolvimento com drogas, o abuso com drogas, álcool, cada vez mais cedo. Volante, né, a turma dirige, enfim, irresponsavelmente, bebida e etc. Toda época de carnaval, você pode esperar, muita gente vai morrer. Muita gente morre. Dizia que essa é uma geração em perigo. E esse era um alerta, e isso o Correio Brasiliense fazendo um alerta, dizendo: pais, coloquem limites nos filhos. E aí, pergunto eu, quando a gente entende que a nossa vida é para a glória de Deus, e a gente entende que Deus não é contra a sua alegria, mas você precisa entender que Deus tem critérios para que você viva e aproveite com alegria verdadeira. E Ele então recomenda a você dizendo: jovem, alegra-te na tua juventude. Alegra-te. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração. Você tem o direito e você tem a permissão de Deus para isso. Agora, entenda que tem coisas que não traz alegria, que roubam a nossa alegria. E que às vezes a gente é enganado achando que nos traz, e depois isso nos traz pesar. Saiba disso. E aí então o alerta é: afasta do teu coração que vai te trazer desgosto, porque tem muita coisa na vida que é desgosto para nós, que a gente plantou, consequência daquilo que a gente fez. E o livro de Eclesiastes é uma belíssima reflexão de um homem que chegou ao momento da sua vida, de um rei, que diz: eu sou o homem que não negou aos meus olhos nada do que os meus olhos desejaram. Eu tive tudo. Plantei vinhas, tive casas, palácios, mulheres. Mas esse homem, provavelmente Salomão, que chega ao fim da sua vida e que tinha sido o homem mais sábio do mundo e que tem um fim triste, escreve esse livro em preto e branco, em cores turvas, dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque ele permitiu a ele aproveitar de tudo que a vida lhe ofereceu, mas ele chega no fim da vida dizendo: foi estupidez. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas é curioso a gente pensar que, sabe, gente, eu fico olhando, eu acabei de falar para vocês, olha como o tempo passa rápido. Eu acho que 80% de vocês nasceram depois de 92. Meu Deus do céu. Eu estou com 38 anos de idade. E aí, você sabe o que é curioso? Porque na igreja eu me acostumei com que as pessoas desde muito novo me chamassem de senhor. Tem aquela coisa de ser pastor e tal, senhor, reverendo. Eu me acostumei. Mas fora da igreja, eu comecei a perceber que eu estou ficando velha quando fora da igreja
Outro dia eu fui para academia. Cara, depois dos 30, o bicho pega mais aqui, a mulher reclama. Eu fui para academia, estou lá fazendo o meu exercício. A hora que eu terminei o exercício, chegou um rapazinho bombadinho, sabe? Galinha assim. Peitinho aberto. E eu suando. Terminei o exercício, ele olhou para mim assim, peitinho aberto, e falou: o senhor já terminou? Velho. Terminei sim. Mas aí você precisa que eu tire os pesos aí? Aí essa semana de novo, te reformando lá o apartamento, eu dando uma de pedreiro, precisei buscar lá, sei lá que foi, cimento, argamassa. E o cara me perguntou: o senhor está mudando para cá? Tô. O tempo passa. O tempo é muito rápido. E você sabe o que eu me peguei pensando? Eu já me peguei pensando o seguinte: gente, eu preciso fazer um plano de aposentadoria privada. Eu não pensava nisso há poucos dias atrás. Eu tenho filhos que estão com 9 anos de idade. Já fala velho. Cara, gente, a vida está passando. E Eclesiastes está me dizendo, e sabe o que é curioso? É que algumas reflexões que chega um momento da vida, a gente começa a fazer, você ainda não faz. Sabe por quê? Aqui a gente tem meninos pré-adolescentes. Você está pensando na sua aposentadoria? Não. Você está passando em fazer a prova de física semana que vem. Você está pensando em qual vestibular você vai escolher. Ou você que está na faculdade, qual concurso você vai fazer depois de você sair desempregado da faculdade. Como é que você vai fazer para ser um técnico judiciário aqui em Brasília? É isso que você está pensando. Mas eu já estou chegando no momento da minha vida que os 40, gente, estão batendo a porta. E aí começa a bater a porta, eu estou começando a olhar para trás. E é muito curioso que esse é o tipo de reflexão que só o tempo traz para a gente. A gente começa a olhar e pensar assim: como é que ficou lá para trás? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Porque o tempo passa. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu li um texto muito legal, depois você pode procurar na internet. É o texto do Solano Portela, que foi publicado ali no site Temporal Mores. Ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim: imagina você, presta atenção, que você seja depositado na sua conta à meia-noite R$ 86.400. E você tem 24 horas para usar esse dinheiro. O que você vai fazer? Bom, eu posso dizer o que eu vou fazer. Cara, 86 mil. Bom, primeiro eu tenho que dar uma viajada, né? Eu tenho que dar uma... Depois eu tenho que mudar um carrinho, né? Eu tenho que pagar umas prestações também. Mas eu só tenho 24 horas. E hoje é domingo. Então domingo não vai dar para pagar uma prestação. Então, o tempo passa. E presta atenção. Você não vai passar esse dinheiro para ninguém. E você nem pode pegar dinheiro de ninguém. No fim do dia, sua conta é zerada. O saldo não vai passar para o dia seguinte. O que você vai fazer? Você sabe que existe um banco assim? E que todo dia é depositado na sua conta 86.400 segundos todos os dias. E que você vai ter que usar. E que não vai ter saldo no fim do dia. E que você não vai poder pegar de ninguém. E nem emprestar esse tempo para ninguém. Todo mundo, no mundo todo, tem a mesma quantia, todos os dias.
como é que você faz com esse saldo que você tem? Porque o de ontem não vem para hoje. Não passa. O tempo é precioso. Mas talvez você ainda seja muito novo para pensar. Por que pensar no amanhã? Mas eu quero dizer para você, gente, o tempo passa e passa muito rápido. E passa muito rápido. Sabe? É preciso que a gente entenda isso. E que a gente se lembre que a gente não perca o nosso tempo. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. As escolhas hoje de vocês, elas vão refletir na pessoa que você vai ser amanhã. E eu chegando aos 40, eu olho para trás. E eu com muita alegria no coração. Eu olho para minha família. Eu olho para minha esposa. Eu olho para as minhas filhas. Eu olho para a minha igreja. Eu olho para 15 anos de pastorado. Eu olho para os meus amigos. Eu olho para os filhos dos meus amigos. Eu tenho filhos de amigos meus aqui, claro, que são todos mais velhos do que eu. E eu penso, Deus, obrigado. Obrigado. Eu ainda posso aproveitar melhor o tempo. Mas eu não joguei fora, não. Quando eu casei com 23 anos de idade, eu casei com a gatona. Você lembra dela? Minha esposa, né? Gente, que bom que eu casei com essa mulher. Ontem ela estava lá no apartamento até 11h30 limpando lá o apartamento. Gente, essa mulher é boa demais, gente. Eu tenho 2 filhas lindas. E eu olho para amigos. E eu penso, Deus, o tempo precisa ser aproveitado. Olha que coisa curiosa. Para você entender o valor de um ano, pergunta aí para um colega seu que reprovou o ano. Pra você entender quanto que vale um ano. Hã? Para você entender o valor de um mês, pergunta para uma mãe que teve um filho prematuro. Para você entender o valor de uma semana, pergunta para um editor de uma revista semanal quanto que vale uma semana e se ele pode desperdiçá-lo. Para você entender o valor de uma hora, olha para você quando está esperando a sua namorada. Não chega nunca. Para você entender o valor de um minuto, pergunta para aquele que perdeu o avião que acabou de... Para você entender o valor de um segundo, pergunta para aquela pessoa que escapou por um triz de um acidente de carro. Para você entender o valor de um milésimo, pergunta para um medalhista de prata o quanto que vale um milésimo. O tempo é precioso, gente. O tempo é precioso demais. A Bíblia nos dá alguns conselhos preciosos. A Bíblia diz, não desperdice seu tempo. Eu trouxe aqui para você, eu disse para vocês que a gente está em mudança. E a Dani achou uma cartinha do meu pai. E eu já contei, já falei com os meninos da igreja, lá na nossa igreja, eu já mencionei isso. A história do meu pai, a história que me marcou, porque meu pai se separou cedo da minha mãe, mas o meu pai foi um cara que tinha... Eu costumo comparar o meu pai a Sansão. Um cara que Deus deu muito e que ele fez muito pouco daquilo que Deus deu. E então eles se separaram logo, meu pai adoeceu, mas eu achei uma carta dele. Ele era estudante de medicina na UNB, mas ele foi um aluno muito irresponsável e ele foi jubilado da UNB. E ele conseguiu, por influência de amigos, que uma transferência para a UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Eu nasci em 77, quando era 80 e pouco. Meu pai já estava lá na Bahia. E eu tenho poucas memórias. Mas ele escreveu uma carta para mim, Salvador, Bahia,
26/2/1982. Eu tinha 5 anos de idade. E ele diz assim: meu caro Adrianinho, como vai você? Espero que muito bem, não é? Eu estou morrendo de saudades de você. Não vejo a hora de estarmos todos juntos. Porém, no momento, preciso ficar em Salvador para poder me formar em médico e ser doutor um dia. Desse jeito, letra de médico, tá, gente? Desse jeito, posso ter melhores trabalhos e ganhar mais dinheiro para a mamãe descansar mais e a gente poder passear muito. Nas minhas férias, eu vou visitar você, tá? Olha, muito cuidado com as traquinagens, hein? Senão vai dar muito trabalho para a mamãe. Vai aborrecer a vovó Maria e o papai, assim, vai ficar zangado. Por isso, quero que se comporte bem, como um rapazinho de juízo, ok? No próximo semestre, espero que você também esteja na escola. E dessa forma vai ficar muitíssimo alegre. Já pensou saber que os meus 2 rapazes, a minha irmã nasceu alguns anos depois, saber que meus 2 rapazes estão estudando e progredindo maravilhosamente nas labutas dos saberes? Vovó Nozinha, a mãe dele, falou para você telefonar para ela. E o Fafá, meu irmão, também. Telefona a cobrar, que ela admira muito o seu papo e a sua tagarelice. O padrinho Gordo e a madrinha Núrcia mandaram um abraço bem apertado para você. Agora o pai vai dormir, que ele está com muito sono. Com muito sono. Por isso, um abraço bem forte e um beijo para você, para a mamãe, para o Fafá, bem como um abraço carinhoso na vovó Maria e todo mundo da família. Que o Papai do Céu proteja a todos. Tchau, com muito amor, do seu velho pai Coruja, que não lhe esquece um só momento. Essa carta tinha muitos sonhos. Nenhum se cumpriu. Em 1985, setembro, estava na casa com minha mãe, meu irmão e a minha irmã, minha mãe gestante, quase 9 meses, e a gente recebeu um telefonema que eu não entendi muito, mas eu sei que gerou transtorno na minha casa. Meu pai sofreu um derrame sério. Ele ficou cego, incapacitado, quase morreu. Ele nunca voltou para casa. Ele nunca se formou médico. E eu nunca mais tive o meu papai. Então hoje, quando eu olho para as minhas filhas, eu penso assim: eu quero ser o papai delas, que eu nunca tive. Eu quero ser esse papai. Eu quero aproveitar o tempo de um jeito que meu pai não soube aproveitar. Porque o meu pai, ele fez tanta coisa na vida e nunca cuidou de si mesmo. E o tempo passou. E os planos ficaram só planos. Você sabe com que pesar que eu conto isso para vocês? Para dizer para você, jovem, lembra-te do teu Criador agora. Por favor. Sabe por quê? Porque talvez venham os maus dias nos quais você dirá: que droga, eu fiz escolhas muito erradas. E esse tempo jamais vai voltar atrás. Viva a sua vida para a glória de Deus. Porque quando a gente vive para a glória de Deus, o nosso coração só ganha. E o apóstolo Paulo então escreve em Efésios 5, dizendo: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo, diz ele, resgatando o tempo, por quantos dias são maus. Resgatar o tempo é isso. Olha para a sua vida. O que sequestra o seu tempo, cara?
que tira você de fazer as coisas que Deus quer que você faça? O que faz você e arranca o seu tempo precioso que jamais vai voltar? Todo o tempo para a glória de Deus. Para que você não tenha que escrever uma cartinha dessa um dia para o seu filhinho, que você nunca vai cumprir todos os planos que você traçou. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem o coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Deus, não permita que nenhum desses meninos e meninas aqui joguem fora a dádiva da vida, o dom do tempo. Não permita que nenhum destes meninos e meninas aqui sejam enganados, achando que o tempo nunca passa e que nós podemos viver do jeito que nós queremos. Ajuda-nos a entender que a glória de Deus é a alegria verdadeira das nossas almas, porque quando vivemos para a glória de Deus é que construímos os passos mais sólidos da vida. Deus, obrigado, porque a despeito dos erros que os outros cometem conosco, o Senhor nos dá a oportunidade de aprender com os erros do passado, para trilharmos um novo caminho futuro. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor a mim e a estes meninos um dia o Senhor resgatou, fez deles filhinhos e filhinhas teus e os deu uma nova concepção da vida e do tempo, para que assim seja vivida para a glória do teu nome cada segundo, porque no fim da vida, tudo que restará é a forma como nós vivemos diante de ti. Obrigado por tudo. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, pessoal. Que Deus cuide de vocês e que vocês aproveitem muito esse acampamento. À noite eu quero estar aqui com vocês e amanhã eu não posso, porque eu vou fazer mudança. Graças a Deus por isso, mas Deus abençoe a vida de vocês. Amém.